Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar 3 João, capítulo 1, verso 12, que diz: Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Bom, queridos, no verso de hoje, o apóstolo João, ele faz aqui uma contraposição, né? Nos versos anteriores, ele falava sobre um indivíduo chamado Diótrefes, que apesar de ser um dos líderes da igreja, estava dando um mau testemunho em determinados comportamentos. Aqui, porém, ele fala de Demétrio, que, por sua vez, ele dava um bom testemunho. E veja, queridos, essa é a realidade em qualquer igreja. Se era assim no tempo dos apóstolos, quanto mais hoje. Há pessoas que dão um bom testemunho e há pessoas que dão um mau testemunho. Isso faz parte, a gente não deve se escandalizar, não deve achar isso um absurdo. É claro que a gente lamenta, né? Mas isso faz parte, querido, de toda reunião humana. Seja no trabalho, seja na família, seja onde for, onde há seres humanos, há problemas. E há pessoas com qualidades em determinadas áreas e com defeitos em outras. E assim somos todos nós. Todos nós precisamos melhorar em algo, todos nós precisamos crescer. Então nós temos que ter essa compreensão, essa paciência, até porque nós também carecemos de compreensão, carecemos dessa compaixão dos irmãos. Então, meu irmão, nunca se sinta desapontado, nunca abandone a igreja, nunca se rebele contra Deus por causa de erros de pessoas. Pessoas erram. Então, o que você deve esperar de pessoas são erros, porque elas erram. Então não se rebele contra a igreja, contra Deus por causa disso. Ora, se você deve ir à igreja para ser um servo de Cristo e não servo de homens. Se você for servo de Cristo, você nunca vai se desapontar com Ele, porque Ele sim não falha. Ele sim, Ele é verdadeiro, Ele sim é sempre bom. Os seres humanos falham. E, como estudamos na lição anterior, nós devemos imitar o que é bom, reter o que é bom, e o que é mal, a gente deixa de lado. E que nós precisamos lembrar, queridos, que não cabe a nós ficarmos julgando as pessoas. A gente retém o que é bom, mas não estamos aqui para condenar ninguém, para apontar o dedo, para fazer fofoca. Nós podemos orientar uma determinada pessoa, aconselhar, mas agora a decisão é dela. E se ela tomar um determinado caminho, ora, o que nós devemos fazer? A Bíblia nos diz que nós fomos chamados para abençoar e não para maldizer. Abençoe as pessoas. Se elas escolheram caminhos ruins, ore por elas, interceda por elas, que Deus toque no coração delas. Agora, a justiça, o juízo, quem vai tratar é Deus com a pessoa. Só Deus conhece o coração dela e Deus sim é um justo juiz. Cabe a nós sempre, queridos, interceder e abençoar as pessoas. E uma coisa que eu vejo aqui, queridos, que é muito interessante, é que nós precisamos nos examinar, queridos. Cada um de nós precisamos nos examinar. Porque, veja, em toda igreja há o Demétrio, um bom testemunho, e há o Diótrefes, um mau testemunho. Qual desses você é? Qual desses você é? E você precisa se examinar. Porque sempre quando lemos as histórias bíblicas, nós sempre nos colocamos, na pele do mocinho, daquele que está fazendo o que é correto. Mas nós não somos, muitas vezes, queridos, pessoas sempre corretas. Então a gente precisa se examinar e ver que tipo de testemunho estamos dando. Que tipo de testemunho você está dando? Você precisa se examinar, queridos, porque provavelmente Diótrefes se achava o suprassumo do bom testemunho, o suprassumo do bom exemplo, e não era. Já Demétrio, provavelmente, ele se achava uma pessoa que não dava um tão bom testemunho. E por isso ele se guardava, por isso ele procurava se corrigir, por isso ele estava se examinando, e aí então dava um bom testemunho. Por isso que a Bíblia diz, os que se exaltam serão humilhados, porque eles não se examinam, se acham maravilhosos. Agora, aqueles que se humilham, aqueles que se analisam, se examinam, corrigem cada ponto, em vez de ficar se justificando, procuram melhorar, esses sim serão exaltados. Então, queridos, que nós possamos ser do grupo de pessoas que dão um bom testemunho.
Porque é por meio do bom testemunho que nós levamos as pessoas a Cristo e à verdade. Não adianta você falar 1001 palavras se essas palavras não forem acompanhadas de atitudes, de demonstrações da sua vida, do seu testemunho, do que Deus fez na sua vida, do quanto Deus mudou o seu caráter, a sua forma de ser. E eu te pergunto, você é um motivo para alguém se aproximar de Deus? Você, como cristão, tem sido um motivo para as pessoas desejarem a Cristo? Ou pelo contrário, por causa da sua forma de viver, muitas vezes as pessoas têm ainda mais aversão à igreja? A nossa fé, queridos, ela precisa ser acompanhada por obras. A nossa fé tem que ser vivida, tem que ser demonstrada. Nós temos que ser cristãos, não apenas da boca para fora, mas em cada atitude nossa. Tiago capítulo 2, verso 17, ele diz assim: a fé, por si só, se não for acompanhada por obras, por atitudes, por uma vida, ela está morta. É claro, uma fé que não é vivida, ela está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Ora, mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então, queridos, demonstre a sua fé em Cristo pelas suas obras. E aí você não vai nem precisar ficar falando para as pessoas, olha, eu sou cristão, olha o que Deus fez na minha vida. Não. As próprias pessoas vão ver isso, sem você sequer dizer. Porque as obras, o seu comportamento, o seu bom testemunho, aquilo que você faz, como você ajuda as pessoas, como você se compadece, como você tem um bom trato e é gentil, está sempre grato, está sempre de bom humor, está sempre tranquilo e em paz. Todo mundo vai olhar o seu olhar de paz e vai ver, essa pessoa tem algo diferente. Aí você dá um bom testemunho. E de novo, agora outra pergunta. O que as pessoas que convivem com você dizem a teu respeito? Elas acham que você dá um bom testemunho? Porque, queridos, quem mais nos conhece é quem convive conosco. Porque as pessoas de fora que nós convivemos muito superficialmente, é fácil, né? Nós passamos uma imagem de pessoas tranquilas. Agora, quem convive conosco sabe. E que a gente, queridos, passe a nos corrigir olhando para o nosso viver no íntimo, na intimidade, dentro de casa. Queridos, o nível da nossa espiritualidade é medido pela qualidade dos nossos relacionamentos, de como a gente se relaciona com as pessoas no íntimo. Isso demonstra o nível da nossa espiritualidade. Porque a espiritualidade, como eu falei, é uma prática, precisa ser acompanhada por obras. E como você trata, né, os seus pais, os seus filhos, o seu cônjuge, como é o seu relacionar-se? É tranquilo, é em paz, é com sabedoria, é com amor, é sempre com perdão, é sempre com compreensão? Ou você é uma pessoa inflexível, uma pessoa dura, uma pessoa que está sempre revidando? Como são os seus relacionamentos? Dê bom testemunho de Cristo, queridos. E quando você der esse bom testemunho, as próprias pessoas ao seu redor vão ver, e não apenas essas pessoas, como diz o nosso verso hoje, né? Todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Olha que coisa linda, queridos. A verdade vai dar um bom testemunho de ti. A própria verdade vai reconhecer que há verdade em você. E Deus olha para você. Se todo mundo desprezar o que você fizer, ninguém der relevância, ninguém reparar, queridos, Deus está olhando cada atitude sua. E não apenas as atitudes, mas também a motivação de cada atitude. Deus sabe que quando você está fazendo determinada coisa, mas apenas pensando em você mesmo. E Deus sabe também quando você faz se importando com o outro, às vezes abrindo mão de algo que você gostaria de fazer para ir fazer pelo outro. Mesmo que o outro não dê valor nenhum, queridos, Deus viu aquele mover que você fez, que você negou a si mesmo, tomou a sua cruz e seguiu Jesus. Então, não pense duas vezes,
Sim, faça as coisas pelos outros, ame os outros, coloque os interesses dos outros acima dos seus. Isso está escrito, isso é evangelho. Ah, queridos, se todos nós decidíssemos fazer isso, aí sim a verdade daria testemunho a respeito de nós. Diria: esse sim é um cristão verdadeiro, esse sim está com Cristo no coração, esse está seguindo Jesus, porque ele abriu mão de direitos, abriu mão de desejos, abriu mão de fazer algo por si próprio para fazer pelo outro algo. Ah, meus irmãos, como eu disse, esse mundo seria outro. Aí sim o cristianismo viraria o mundo de cabeça para baixo novamente, como fez na época dos apóstolos. Porque eles abriram mão, queridos, de tudo isso para viver o evangelho. Que a gente possa viver, queridos. Mesmo que ninguém repare, mas muitos vão reparar e vão dar o bom testemunho a nosso respeito. Mas o que nunca vai faltar é o testemunho da verdade, é o testemunho de Deus. Porque o nosso Pai que vê em secreto nos recompensará. Meus amados, dê um bom testemunho no dia de hoje. Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.